Boa noite, pessoal, líder de célula, líder em treinamento, supervisor, pastor de rede, nossos lares hospedeiros, todos conectados, o nosso Lidere, que hoje é online. Então eu quero pedir para você encarecidamente que você, antes de tudo, compartilhe esse link com a sua célula, com seus líderes. Você, pastor de rede, compartilhe agora na sua rede, para que nós possamos alcançar o maior número de líderes e líderes em treinamentos possível. Hoje nós vamos ter aqui uma noite especial, uma palavra encorajadora, que vai tocar o nosso coração, eu tenho certeza disso. E antes de tudo, eu queria agora que você fechasse seus olhos, que nós pudéssemos ter um tempo de oração. Pai, obrigado, Jesus, por essa noite especial que o Senhor preparou para nós, para que nós pudéssemos aqui aprender da Tua Palavra. Deus, obrigado porque nós temos o privilégio de fazer parte de uma igreja que cuida dos líderes, cuida do crescimento do líder, porque quando o líder cresce, todos crescem também, Pai. Esse é o lema que nós temos levado para a nossa vida, como igreja e como liderança, Pai. Use a vida do pastor Fábio, que trará mensagem nessa noite, e eu creio em nome de Jesus que vidas serão transformadas e impactadas, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Agora eu quero pedir para você comentar aí no chat do nosso vídeo, que você possa aí fazer, colocar o coraçãozinho da sua rede, você colocar algumas palavras de afirmação que serão ditas aqui, algo que tocou o seu coração. Vamos interagir dessa forma tão especial nessa noite, e nós vamos ter uma noite incrível em nome de Jesus. Para começar, vamos adorar o Senhor Jesus com um cântico, vamos lá? Eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, sinto aqui. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Sinto aqui, quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro, grande eu sou, me enviou. Declara assim: eu tenho um chamado, jamais vou me declarar. Eu tenho um chamado, o evangelho anunciar, e eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anunciar, e eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. A vida é mesmo assim, não há mais tempo pra olhar pra trás. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anuncia, e eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho um chamado. Jesus, nós te louvamos, Pai. Que alegria no nosso coração saber que desde a eternidade, desde a fundação do mundo, o Senhor nos remiu, nos resgatou, nos predestinou a uma vida santa, irrepreensível, mediante obra tão genuína, mediante sangue puro vertido naquela cruz. Obrigado, porque é muito mais do que homens e mulheres que
que foram feitos seus filhos, nós somos chamados, como cantamos aqui, a anunciar suas verdades, a fim de que o mundo se dobre diante do nome de Cristo. Como diz as Escrituras, que todo joelho se dobre e que toda língua venha confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Nos abençoa nessa noite. Fala ao meu coração, dos meus irmãos aqui que me escutam, que seja um tempo de bênção e de renovo na nossa vida, para que possamos, Pai, entender o nosso chamado, que haja no nosso coração convicção, e que o Teu nome seja glorificado na nossa vida. Oramos em nome de Jesus, amém, amém. Graça e paz, querido irmão, irmã, que alegria poder estar aqui com você nessa noite, nesse Lidere na forma online, conforme o pastor Samuel já mencionou aqui, que você possa mandar esse link aí lá na sua célula, na sua supervisão, fazendo com que os irmãos também possam ter aí a oportunidade de receber essa palavra, essa ministração, e eu espero que de alguma forma isso seja bênção na sua vida, que você possa ouvir essa voz e colocar isso em prática na sua vida, na sua célula, na sua supervisão, na sua rede. Amém, querido irmão, irmã? Então convoco a você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, verso de número 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso de número 8. Faremos juntos aqui essa leitura, texto muito conhecido dos irmãos. Olha só, diz assim, queridos, a palavra de Deus: no entanto, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Queridos, comece pelo porquê, entendendo o nosso propósito. Hoje a minha proposta aqui é o seguinte, diante desse tema: comece pelo porquê, para que eu e você possamos entender qual é o nosso propósito diante disso que lemos. E sempre que falamos sobre um padrão de igreja relevante, queridos irmãos e irmãs, isso nos remete sempre à igreja de Atos, ou como alguns costumam dizer, né, a igreja primitiva. Os primeiros cristãos foram, são e continuarão sendo para nós sempre um exemplo, um modelo, né, de alguém que se arregimenta, que se alista para a guerra. Então, como viviam aqueles irmãos, vai ser pauta aqui do que nós vamos bater juntos esse papo aqui, para trazer para o nosso coração a aplicação para a nossa célula, para a nossa supervisão, para a nossa vida, de que forma nós temos encarado esse chamado, né, que é o chamado de Deus para que nos alistemos aí nesse exército. Essa igreja, irmãos, era uma igreja pujante, ela era relevante nos seus dias. Havia unidade entre eles. Se lermos aqui, continuar lendo o texto de Atos dos Apóstolos, diz que havia uma unidade entre eles, perseverança no partir do pão. Era uma igreja de muita oração, né, na vida não somente daqueles que frequentavam a igreja, mas daqueles que estavam sendo ganhos pelo avanço do evangelho ali, aqueles que eram acrescidos diariamente. Irmãos, o modelo nunca muda, é bom que você saiba disso, anota aí. Deus não usa modelos, Deus usa pessoas, queridos. Deus usa você, meu irmão, supervisor, meu irmão, líder de célula, você que está em treinamento, você que tem aberto a sua casa como lar hospedeiro, você, pastor de rede, meu companheiro, Deus nos usa pessoas e não apenas modelos. Queridos, em nossa realidade, ao menos é a minha, né, experiência, eu não sei qual é que é a sua, eu percebo que nós estamos a muita distância, nós estamos a quilômetros de distância de viver uma vida cristã parecida com a dos nossos primeiros irmãos na fé. Se a gente lê o texto ali de Atos, dessa igreja aqui como forma introdutória, a gente vê ali que até os irmãos que não eram cristãos, o texto diz que eles caíam ali na simpatia da igreja. Veja que Atos 2,47, olha que interessante, diz que a igreja contava com a simpatia de todo o povo, eles eram queridos pela comunidade,
Atos 5,13, diz que o povo tinha grande admiração por eles. Queridos, eu gostaria que hoje aqui, a gente meditasse juntos em 3 questões básicas aqui, para que a gente possa entender e ter uma vida cristã com esse propósito. Nós cantamos aqui de um chamado. Nós queremos falar que você precisa entender o seu propósito, para que ao menos nós sejamos similares, parecidos com esses irmãos aí, que iniciaram essa caminhada da pregação do Evangelho, para que o Evangelho pudesse chegar até nós aqui no dia de hoje. Vejam que esses irmãos cumpriram cabalmente a sua missão. Eles começaram ali na Judéia, Samaria, e foram até os confins da terra, a ponto de que esse Evangelho chegou aí na sua casa, chegou aqui na nossa igreja, e quantas pessoas já foram salvas e arrebanhadas através desse modelo de igreja. Então, queridos, eu queria fazer essa transição aqui com você, o seguinte, para que a gente possa entrar logo nos pontos aqui. Todos nós, irmãos, que nos tornamos discípulos aqui da Igreja Central, desde que ela foi concebida aqui, nós entendemos muito bem o que nós estamos fazendo aqui. Por exemplo, eu e você servimos a Deus com inteireza de coração, nós queremos moldar a nossa vida ao modelo de Jesus, e assim nós amarmos, cuidarmos e encorajarmos as pessoas a viver dessa forma. Então, se eu fosse dizer o que nós faremos isso, entregarmos aqui, a nossa vida, servir com inteireza. Nós queremos moldar a nossa vida ao viver de Jesus, para que as pessoas ao nos verem vivendo dessa forma, elas anseiem também por isso. Mas eu também estou convicto de que muitos de nós, que temos sido inseridos aqui ao longo desses 85 anos de história, nós sabemos como fazer muitas coisas aqui na igreja, tenho certeza. Olha só, nós temos aqui inúmeros cursos disponibilizados, queridos, você sabe disso. Trilho da Fé, Ministério Família, Internes, nossos cultos, celebrações, datas, horários muito bem definidos, programações especiais. Olha, acabamos de passar aqui pelo Kairos Londrina, vamos ter agora o Face a Face de Homens. Então, assim, existem programações para que nós possamos nos envolver e crescer na caminhada. E isso tudo sempre está ao meu e ao seu alcance. Nós sabemos o que fazer, nós sabemos como fazer. Mas um fato inegável na vida de muitos que servem aqui conosco é o seguinte: eles não sabem por que estão aqui. Eles não entenderam o seu propósito, queridos. É isso que eu quero falar com você nessa noite. Vejo que na igreja primitiva, tudo funcionava com extrema eficácia e relevância. A gente leu aqui. Aquele povo era um povo fundamental naquela sociedade. A sociedade, mesmo os que não eram cristãos, os admiravam. Então eles tinham essa convicção, ou seja, o porquê fazer. Você sabe muito bem o que, você sabe muito bem como, mas às vezes você não sabe por que você faz. Então, qual que era o segredo dessa igreja, irmãos? Eles entenderam isso. Entenderam o seu propósito. Por isso que a nossa proposta hoje aqui é o seguinte: começar pelo porquê, para que a gente entenda também o propósito. Então, eu quero destacar com vocês 3 aplicações, para a gente começar aqui a moldar a nossa vida, tentar ser cristãos semelhantes como esses irmãos da igreja de Atos. O primeiro ponto é o seguinte: o que você faz? Os irmãos vão colocar aí para mim, olha lá, o que você faz? Irmãos, no culto da visão aqui, o pastor Emerson falou há 15 dias atrás, ele utilizou o texto de Atos 2, 42 a 47, para nos orientar, queridos, de uma maneira sadia que a igreja deve servir a Deus. Então, eu também quero usar isso para trazer luz aqui a essa nossa reflexão. Se você virar uma página para frente do texto lido aí, você vai ter acesso a Atos capítulo 2, aí dos versos 42 a 47, como viviam os convertidos. Olha só, o texto ali no verso 42 diz o seguinte: perseveravam unânimes na doutrina, ou seja, eles eram uma igreja bíblica. No partir do pão, ou seja, eles eram unidos na refeição, nas horas importantes do dia, e nas orações, ou seja, eram irmãos que amavam estar juntos. Então era uma igreja bíblica, uma igreja que tinha compaixão, que se compadecia daqueles que necessitavam, e era uma igreja que orava. Queridos, como tem sido o nosso relacionamento com as Escrituras? Nós vemos aqui
Atos 2:42, que eles perseveravam unânime na doutrina dos apóstolos, ou seja, havia unanimidade. O povo de Deus conhecia as Escrituras. Como tem sido o meu e o seu relacionamento com as Escrituras? Irmão, não existe segredo na vida cristã. Às vezes as pessoas nos procuram aqui, pastor, o que eu preciso fazer? O meu ministério não deslancha. A minha vida cristã não vai para frente. Eu não consigo deslançar, eu já fiz parte do ministério, eu já fiz parte do louvor, eu já fiz parte disso, eu já fiz parte daquilo, mas a minha vida cristã não deslancha. Onde é que eu estou errando? Irmãos, a vida cristã não tem segredo. Você precisa pautar a sua vida nas Escrituras. E alguém que não conhece as Escrituras pode sofrer de uma doença que eu vou chamar aqui de versiculite. Acho que é isso que fala. Quando você grava textos e você não aplica ele à sua vida. Queridos, nós precisamos aplicar o que aprendemos à nossa vida. Veja que Davi, no Salmo 119, que é um tributo às Escrituras, Davi disse o seguinte, no verso de número 11, eu guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Olha só, ele guardava e aplicava. Você note que Jesus, em Lucas, no capítulo 4, quando ele é tentado pelo diabo no deserto, o diabo diz, olha, transforma essas pedras aí em pão e sacia então a sua fome. Jesus dizia, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus citou Deuteronômio capítulo 8 para o diabo. Jesus conhecia as Escrituras. Irmãos e irmãs, há tantas formas aqui, leituras, planos de leitura no nosso site. A gente faz desafios aqui, de leitura das Escrituras. O pastor Jeremias esteve recentemente aqui, e durante o seu sermão aqui no culto proferido às 19 horas, ele desafiou os irmãos a lerem o Novo Testamento em um mês. Irmãos, não existe segredo. Precisamos ter apreço pelas Escrituras. Vejam, eles perseveravam na doutrina e nas orações. Veja, todas as terças, quintas e sábados aqui na igreja nós temos reunião de oração. Deixa eu te perguntar uma coisa, você tem vindo? Querido, deixa eu te falar uma coisa aqui, ó. As celebrações das 10 horas, vou pegar como exemplo o dia de ontem, que está fresco aqui na nossa memória. Eu me lembro, a nave toda aqui estava cheia de gente, cheio, todos os lugares ocupados. Lá em cima, lotação máxima. A diaconia veio falar para mim, pastor, precisamos abrir os auditórios. Abrimos os auditórios e ainda chegavam gente. Culto das 10 completamente lotado. Ontem pela manhã, possivelmente nós tivemos aqui quase 1000 pessoas. A presença aqui do pastor Ademar, que nos ministrou de forma abençoadora. Foi muito bom o culto aqui, mas deixa eu te falar uma coisa. Sabe quais são os cultos de menor frequência na nossa igreja? E em qualquer igreja que você vá? Cultos de oração. Cultos de oração são os que menos são frequentados. Aí você pode dizer assim, pastor, mas o senhor não pode me dizer se eu sou um homem ou uma mulher de oração, se eu vou no culto de oração ou não. Tá bom. O culto de oração, a torre de oração que temos aqui, pode sim disciplinar a sua vida. Não vai fazer você de um homem de oração. Mas será que você tem feito, como diz lá em Mateus capítulo 6, entrado no seu quarto em secreto, e o Pai que te ouve em secreto vai te recompensar? Isso aí é algo para você refletir no seu coração. Será que você tem, a exemplo dos irmãos da igreja de Atos, a exemplo do que foi pregado aqui no culto da visão, será que nós, líderes, supervisores, pastores, temos dedicado a nossa vida a uma vida de oração incessante, a uma vida de procura a Deus pelo lugar secreto? Irmãos, nós precisamos ter uma vida de oração, leitura das Escrituras, vida de oração. E por último aqui, queridos, será que lá na sua supervisão, ali na sua célula, eu tenho certeza que você tem ofertado dízimos e ofertas, tenho certeza. Quando todos nós somos recebidos aqui como discípulo, uma das primeiras perguntas que são feitas pelo pastor na entrevista é se você entende ser bíblico o dever de um cristão dizimar e ofertar. Se você responder de forma negativa, possivelmente você vai ter que demorar um pouco mais nesse quesito para que você se conscientize da orientação bíblica, para que posteriormente você possa ser recebido.
Então eu tenho certeza que nós dizimamos e ofertamos, porque aqui ninguém fica conferindo se o seu nome está no envelope, se você dizima, se você não dizima, se você oferta, se você não oferta. Isso não é função nossa, isso é entre você e Deus. Se você tem feito isso, amém. Agora eu quero dizer para você uma coisa, e quando é dia do quilo do amor, irmãos? Dia 20 de março, vai ser o 3º domingo do mês, vai ter a campanha do quilo do amor aqui. Será que você, eu falo, sabe por quê? Porque na minha célula, deixa eu te falar uma coisa aqui, irmãos, irmãs, na minha célula tem gente que não dá. É uma tarefa que todo mês é árdua para mim. Sabe por quê? Porque é difícil você convencer a pessoa de algo. Você incentivar alguém a uma coisa que ele precisa entender. Quando a pessoa entende, ela não precisa ser incentivada, já já a gente vai falar sobre isso. Então eu tenho certeza que aí na sua célula tem alguém que precisa contribuir na campanha do quilo do amor. Não precisa trazer 1 tonelada aqui, não precisa trazer 100 quilos, não é isso. Irmãos, veja só uma coisa, ó. O café, por exemplo. O café. O quilo do café está mais de R$30, dependendo da marca que você for comprar. Então, trazer um pacotinho de meio quilo de café, que você pague aí 12, 13, 15 reais num pacotinho de meio quilo de café, isso vai nutrir uma cesta. Aquele irmãozinho que vai receber a cesta lá, ele vai tomar um cafezinho quentinho, gostosinho, como nós tomamos na nossa casa. Não é a quantidade que você traz, é o engajamento, é entender a visão, é perseverar unânime, é não ter distinção, eu concordo, eu não concordo, eu dou, eu não dou, eu acho certo, eu não acho. Irmãos, mais de 15, 16 toneladas têm sido arrecadadas aqui, e nós ficamos aqui nos plantões pastorais. Você não tem noção do tanto de gente que precisa desse alimento. Pessoas não somente ligadas à nossa igreja, mas em toda a vizinhança, toda a cidade. A fome urge, irmãos. As pessoas estão em dificuldade extrema e precisam ser alimentadas não somente no espírito, mas o corpo também tem padecido. E nós, como igreja, precisamos fazer com esses irmãos aqui, que eles auxiliavam, eles ajudavam. Enfim, irmãos, existem várias formas de você entender o que fazer, como foi o nosso primeiro ponto aqui. E o que você tem feito? Que isso sirva de reflexão para nós. O que nós temos feito diante de uma gama tão grande de responsabilidades, de formas de crescermos e sermos abençoados? O que eu e você, como líderes, temos feito para que sejamos abençoados? Para que possamos pelo menos nos assemelhar com esses irmãos aqui da igreja de Atos. Vamos seguindo, irmãos. Primeiro ponto, o que você faz? Agora o segundo ponto aí, me ajuda aí, irmãos. Como você faz? Olha aí, como? O que? Como você faz? Continuando ali o texto lido pelo pastor Hermes no culto da visão, Atos 2, a partir do 43, diz que ali nos irmãos haviam temor, eles estavam sempre juntos, eles eram caridosos a ponto de vender as suas propriedades para socorrer quem tinha necessidade. Irmãos, eles estavam todo dia no templo e de casa em casa não cessavam de pregar e ensinar a Jesus o Cristo. E isso, irmãos, eles iam louvando a Deus, e olha que coisa tremenda, isso trazia crescimento à igreja. Deus ia acrescentando à igreja a cada dia os que iam sendo salvos. Olha que coisa maravilhosa. O que a vida piedosa desses irmãos trazia para eles. Agora uma coisa aqui, havia temor neles. Será que a gente tem liderado com temor no coração? Sabendo, irmãos, eu e você temos certeza que essas vidas que temos cuidado, nós um dia prestaremos contas delas para Deus? Irmãos, diante de tantas dificuldades que o mundo atravessa, diante de tantos problemas, às vezes as pessoas chegam para nós e elas têm qualquer dificuldade no meio da sua caminhada aqui na igreja, e elas simplesmente vão se afastando, e a gente, pela correria, pelo corre-corre da dia, acaba se esquecendo. Queridos irmãos, eu e você precisamos nutrir essas pessoas. Nós somos chamados a abençoar essa gente, nós somos chamados a cuidar desse povo, porque essas pessoas saem, e às vezes eu e você não conseguimos buscá-las, não conseguimos trazê-las, nós as perdemos de vista. E assim, aquela ideia de que ovelha sadia tem que berrar, senão você não vai atrás. Não, meu irmão, né? Quando a ovelha berra, tudo bem, ela pode ser sadia, ela gritou para o socorro do pastor, mas e quando ela não berra, simplesmente vamos abandonar?
São irmãos que estiveram conosco na caminhada, precisam ser auxiliados, precisam ser buscados, precisam ser liderados, precisam entender esse propósito que eu e você estamos meditando aqui nessa noite. Um segundo ponto, além de temor que havia caridade, doação. Irmãos, nós temos sido generosos ou negligentes? Veja, quando o seu pastor de rede manda o recado lá do quilo, você só encaminha ou você encoraja os irmãos a fazer? Porque só encaminhar é muito fácil. Tem que encorajar, irmãos. Tem que mostrar, porque veja, nós que somos líderes, olha só, a maior forma de encorajamento não é com palavras. Eu tenho dito isso reiteradas vezes para os irmãos da minha rede, que a maior liderança é pelo exemplo e não pelo que você fala. Se você percebe alguém orando, na fala daquela pessoa, que ele cita com paixão as Escrituras, você logo deduz que ele é alguém que ama as Escrituras. Se você vê a desenvoltura dele na vida de oração, que ele ora com paixão, que ele ora com o coração, você fala, esse irmão é um irmão de oração. Entende? E se você vê também nele que ele é um doador, você está estimulando também as pessoas a fazerem. Todo mundo copia bons exemplos. Paulo disse, sede meus imitadores, como eu fui de Cristo. Então, queridos, o verdadeiro líder, ele lidera por exemplo. Se você não tem apreço pelas Escrituras, seus liderados tampouco terão. Se você não tem apreço pela vida de oração, se você não vem nas reuniões de oração, se você não ora na sua casa, seus liderados também não irão fazer. Um discurso bonito, ele convence as pessoas, mas é o exemplo que arrasta. É isso que vai trazer as pessoas, elas vão olhar para você, meu Deus, olha só, é um homem de oração, é uma mulher de oração, que irmã abençoada, que irmão abençoado. Então, no dia do quilo do amor, irmãos, não importa a quantidade, não importa quanto, não importa o valor do Pix que você vai fazer lá na sua rede, para juntar, para agregar valor, para passar no mercado, não importa o valor, a quantidade, importa que você se engaje, importa que você traga, que você faça a sua parte, porque 1 quilo seu, 5 do outro, 3 do outro, pouco do outro, irmãos, faz essa montanha de comida aí, que tem sido relevante para matar a fome de muita gente. E para a gente ir seguindo aqui, você tem vindo nos cultos e nas nossas reuniões de célula? Ou você ainda está com medo da pandemia? Porque diz o texto dos irmãos aqui, que eles perseveravam unânimes no templo e de casa em casa. Eles iam no templo e eles iam nas casas. E nós? Será que você está com medo da pandemia ainda? Você já vacinou, não vacinou? Como é que está? Então, queridos, deixa eu falar uma coisa para você aqui. Hoje nós vamos abrir a mala aqui. Quero falar com você, querido irmão, irmã. Muitos irmãos aqui eu não tenho visto nos cultos. Não tenho visto. Mas nas nossas andanças aí, a gente, ninguém deixou de trabalhar. Ninguém deixou de ir na padaria. Ninguém deixou de ir no mercado, ninguém deixou de ir na farmácia, ninguém deixou de ir na lotérica pagar conta, ninguém deixou de ir no banco. E sabe o que tem acontecido? Irmãos e irmãs, eu tenho visto você na lotérica. Eu tenho visto você no mercado, irmão, tenho visto você na padaria, visto você no banco, no ônibus. Você está trabalhando já, mas você não está perseverando unânime na doutrina junto com os irmãos. Você não está vindo no culto, você não está participando da célula, nem online, nem para você clicar no link lá para você entrar, você não está. Queridos, será que a pandemia, será que o vírus só está na igreja, no mercado, lá não tem? Queridos irmãos, deixa eu falar uma coisa para você, vamos parar de postergar as coisas. Volte a fazer o que você nunca deveria ter parado de fazer, meu irmão e minha irmã. Volte a fazer. Jesus está às portas, nós precisamos anunciar. Aqui eu quero chamar o nosso terceiro e último ponto aqui, para que você possa entender o seguinte, você sabe o que fazer, você sabe muito bem o que faz aqui, você sabe muito bem como fazer, mas você tem que saber o porquê que você está aqui, queridos. Por que você faz? Olha lá. Queridos, uma coisa que eu tenho dificuldade, deixa eu confessar para você aqui, é motivar alguém, é incentivar alguém. Eu falei agora há pouco aqui, que o maior incentivo é a ação. É os nossos irmãos verem em nós o que você está fazendo. Porque se você não doa, se você não faz, se você não lê, se você não ora, se você não se engaja, se você não participa, tão poucos que te
correm com você na sua rede, na sua célula, farão. Nós precisamos ter esse engajamento. Então, eu tenho muita dificuldade de motivação, mas veja o texto que nós lemos, Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Vamos trazer aqui para os nossos dias? E mais recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito, e vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Londrina, como no Paraná, como no Brasil, como até os confins da terra. É isso o propósito, irmão. Você tem que entender que você foi chamado. Essas, queridos irmãos, foram as últimas palavras de Jesus depois que ressuscitou. Depois que ele disse isso, Jesus foi assunto aos céus. Os discípulos foram vendo ele ser elevado às alturas, e ele deixou isso aqui, não é para mim não é para os pastores, não é para os presbíteros, não é para os diáconos, não é só para os líderes não, ele deixou para toda a igreja. Eu e você fomos chamados com esse propósito aqui. Quando você tem que motivar alguém, irmão, deixa eu falar uma coisa para você, aquele que precisa de motivação, precisa de todo dia. Eu não vejo você todo dia. Você não está aqui na igreja todo dia, o seu pastor não te vê todo dia, seu supervisor não fala com você todo dia. Quem precisa ser motivado, incentivado, é todo dia, você tem que ir colocando gasolina nele. Vai, filho, vai, anda. Motivação é difícil por causa disso. Se a pessoa entende o propósito, ele não precisa ser motivado. Maturidade espiritual traz para o cristão uma nova cosmovisão. Meu irmão, passa de fase, você já mudou de fase. Queridos, a igreja de Corinto, eles tinham muitos dons. Só que veja o que Paulo escreveu para eles, 1 Coríntios, capítulo 3, verso de número 2. Olha só. Eu lhes dei para beber leite, porque eu não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar. Irmão, você está no leitinho, ou você está na comida sólida? Que fase que você está? Você está ainda no quê, no como, ou você já está entendendo por que você foi chamado? Nós precisamos sair dessa estagnação, nós estamos parados. Meu pai que fala, num mundo que gira, se você ficar parado, alguém vai atropelar você. Queridos irmãos, nós precisamos crescer espiritualmente. Os que carecem dessa motivação diária, precisam do leitinho espiritual. Eu lembro lá o meu filho, Romeu, 2 anos, ele é dependente ainda. O que ele fala? Papai, TT. Papai, TT. Será que você está no TT ainda ou você já está na feijoada? Naquela polenta com frango caipira? Ah, meu irmão, segura essa daí. Segura essa daí. O que você está? Será que está no leitinho? Você está ainda encaminhando, engateando? Você está resolvendo o problema ou você está criando o problema para as pessoas resolverem? Meu irmão, é isso aí. Agora, o propósito eu gosto. Motivação eu não sei, mas propósito eu gosto. Quando você e eu entendemos nossa missão aqui, a gente deixa de dar trabalho para o seu pastor, para o supervisor, para o líder. Você passa a resolver trabalho. Quem entende o propósito não carece de motivação nenhuma, irmãos. Nenhuma. Eu li um livro, inclusive eu trouxe bastante coisa desse livro aqui, nessa meditação que eu estou tendo com você aqui, para a gente conversar junto sobre isso. Chama Comece pelo Porquê. O autor é um americano, ele se chama Simon Sinek. Ele disse o seguinte: muitos sabem o que fazer, poucos sabem como fazer, mas quase ninguém sabe por que estão fazendo. Por que você está fazendo, irmão? Por que você foi chamado, como nós cantamos aqui? Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anuncia, eu fui escolhido. Você foi escolhido, querido. É você. Eu não sei falar, pastor. Está no padrão. O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quando você acha que é você está enganado. Está dizendo aqui que o Espírito Santo desceu sobre você para dar poder para você. Não é você, meu irmão, é Deus que vai fazer na sua vida. Entenda o propósito de Deus na sua vida. Querido irmão e irmã, louvado seja Deus. Eu espero, queridos, que você tenha sido abençoado. Eu queria que você trouxesse essas reflexões para o seu coração e que você aplicasse isso na sua vida.
o que você faz, como você faz e por que você faz. Guarde sempre isso. Se você sabe o que faz e como fazer, você precisa entender por quê. Esse é o propósito de Deus para mim e para a sua vida. Queria que aí mesmo onde você está, se colocasse a mão no seu coração. Colocasse a mão no seu coração. Chega, irmãos, de transferir a culpa para os outros. Assuma a sua responsabilidade como líder. E em unidade, como vivia aquela igreja. Vamos levar juntos o evangelho por toda a terra. Comece agora, querido. Irmão, irmã. Comece agora a viver o propósito de Deus para a sua vida. Coloca a mão no seu coração, Pai Santo. Eu oro, Pai, para que essa reflexão aqui, essa conversa tão gostosa, proveitosa que nós tivemos aqui entre líderes, que isso possa trazer no coração do meu irmão, da minha irmã, do líder, do supervisor, do pastor de rede, do lar hospedeiro, aquele que está sendo treinado, que ele possa entender de fato que existe um chamado na nossa vida. Que não foi o pastor, que não foi a igreja quem comissionou. Nós lemos aqui que desceu sobre nós o Espírito e foi Ele que nos preparou. Quando lemos esse texto, nós vemos Pedro e João como homens iletrados, homens indoutos, de pouca cultura, mas ao abrir da boca daqueles homens, o Espírito falava de uma maneira extraordinária, e as pessoas se dobravam diante do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Eram batizadas e o número de crentes iam crescendo cada dia mais no poder do Espírito Santo. Que eu e meus irmãos possamos engajar mais, possamos nos engajar mais na vida do estudo da Tua Palavra. Pai Santo, como Davi orou, Pai, desvenda os nossos olhos, para que nós possamos contemplar as maravilhas da Tua lei. Nos faça compreender com a mente, mas o nosso coração pegar fogo, aplicar essas verdades na nossa vida e na vida daqueles que estão conosco nas células, nas supervisões. Nos ensina a orar, Pai. O Senhor foi um exímio pregador, mas nunca ensinou seus discípulos a pregar, mas a orar o Senhor ensinou. Os discípulos pediram: mestre, nos ensina a orar. Nós te pedimos nessa noite, Pai, nos ensina a orar. Nos dá prazer pelo lugar secreto, pela vida de oração, não somente aqui nos cultos de oração, na alvorada, na torre, mas na nossa casa, quando fechamos a porta e entramos no nosso quarto, o Senhor que nos vê em secreto ali, nos abençoa, Pai Santo, nos ensina, nos dá prazer na vida de oração. Eu te peço, nos torna irmãos e irmãs de coração voluntário, doadores não por números, mas para que o Teu reino seja propagado, para que essa igreja da criança seja construída, para que nós glorificamos sim ao Senhor por 15, 16, 17 toneladas que arrecadamos, queremos 20, queremos 30, porque o Senhor é que nos tem suprido, que o Senhor é quem nos tem feito entender a nossa relevância como igreja, que assim como aquela igreja caía na graça do povo, que a nossa igreja também possa ser vista assim. Uma igreja benquista que caia na graça da nossa cidade, do estado e do nosso país. Que sejamos relevantes e que o Teu propósito na nossa vida se cumpra para a glória, para a honra e louvor do nome de Jesus. Amém. Espero que tenha sido bênção. Antes de eu encerrar aqui, queridos, eu quero dar alguns recadinhos bem rápido para você. Olha só, você que é líder, supervisor, irmão, você que é líder, procura o seu supervisor. Você que é supervisor, procura o seu pastor de rede. Você precisa fazer o seu cadastro lá no InChurch, que é o novo aplicativo da nossa igreja. Você precisa preencher lá o cadastro e depois você baixa o aplicativo, para que você possa ser inserido nas células, para que você possa ter acesso aos relatórios, aos estudos de células. Então, você que é líder, procure o seu supervisor. Faça isso com ele. Você que é supervisor, procura seu líder, seu pastor de rede, para que ele possa orientar você e você orientar também os seus liderados, a fim de que nós possamos fazer isso o mais breve possível. Quanto antes fizermos, teremos essa disponibilidade do aplicativo aqui, o InChurch, que vai nos ajudar bastante. Hoje, irmãos, começa a semana de milagres nos polos, aí você que é ligado aos polos, Deus vai falar ao seu coração lá durante toda a semana, até domingo, mensagens fortes, Deus abençoando você aí. Amanhã temos Noite da Libertação aqui, começando nova campanha, não perca. E sábado, irmãos, aqui no Centro de Adoração, o vereador por Minas Gerais, ali pela cidade de Belo Horizonte, o Nicolas Ferreira estará aqui, não tem custo, é só você vir sábado, 19 horas, uma palestra, o deputado federal Felipe Barros também estará conosco, onde será abordado o tema: o cristão
e a política. Você não pode perder, tá vendo? Coloque em prática, irmãos. Tudo isso que nós lemos aqui, tudo isso que nós falamos aqui, coloque em prática. Comece a entender o seu propósito. Venha aqui, seja abençoado, cresça na fé e participe, para que Deus possa usar a sua vida ainda mais, lá na sua célula, na sua supervisão, na sua rede, e o nome de Jesus seja glorificado. Querido, Deus abençoe você. Um forte abraço, fique na paz. Deus te abençoe, queridão.